Olá, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje vou dando seguimento à série do choro. A gente vai se aprofundando nessa música extraordinária, como eu já falei, e não me canso de dizer, para mim, uma das músicas mais lindas do mundo, uma música riquíssima em conteúdo, né? Melodias maravilhosas, rítmicas sem igual, uma música cheia de contraponto, variações, enfim, um universo por si só. Bom, quero lembrar que eu gravei já um primeiro episódio para falar direto das fórmulas de inflexões e depois eu resolvi fazer essa série toda, né? É aquilo, né? Já fiz um episódio, aí já reacendeu a chama da paixão do choro, A gente tem que chorar muito para lavar a alma. Olha só, vou seguir gravando na ordem didática mesmo, tá? E aí, a partir desse agora, eu vou renumerando tudo, tá? Então, o episódio de hoje é o segundo da série, tá? Se você ainda não assistiu os outros ou tá chegando agora e assim como eu gosta de choro, já pode assistir tudo numa sequência, tá bom? De qualquer forma, eu vou colocar tudo numa playlist específica, tá? Bom, no episódio passado a gente viu as bases rítmico, harmônica e formal, e agora a gente vai complementar a parte rítmica e formal. Vou falar sobre as estruturas das partes. Lá no nosso primeiro episódio, a gente viu a forma geral, a macroforma, né? Aquela do rondó, subdividida em 3 partes. E também viu a microfórmula, né, que são as células, os motivos. Agora a gente vai ver num nível intermediário, vamos ver as estruturas construtivas formais que dão sentido ao fraseado. Toda ideia musical necessita de elementos estruturais que nos possibilitem uma organização formal, de modo que depois a gente possa traduzir e compreender essa ideia, né? E é isso que a gente vai ver agora, essas estruturas construtivas, né, que a gente chama de frase, período e sentença. No caso do choro, que é o nosso foco de agora, né, as estruturas mais relevantes são o período e a sentença. Bom, ambas as estruturas, período e sentença, possuem elementos semelhantes. Eles se baseiam em 4 elementos. Uma ideia principal, depois uma repetição dessa ideia, que pode ser literal ou variada, depois uma ideia contrastante, algo que se opõe à ideia principal, né? E um arremate, um desfecho cadencial. Como eu disse, ambas possuem os mesmos elementos, sendo que a diferença entre elas está no posicionamento desses 4 elementos. No período, a ideia principal e a repetição dela, né, que o Schoenberg chama lá de antecedente e consequente, né, o Schoenberg. Enfim, essas ideias são separadas pela ideia contrastante e aí que a gente tem o desfecho. Já na sentença, as frases se apresentam em sequência, né, sem essa separação do contraste no meio. A ideia principal é sucedida por uma espécie de resposta, vamos dizer assim, que se assemelha a ela, né, só que com outra harmonia. Aí sim, depois a gente tem os outros elementos, né? Tem lá variação e o desfecho. Pois bem, são esses elementos com 4 compassos cada que a gente vai chamar de frase, independente de serem estruturados como período ou como sentença, tá? Bom, baseado nas centenas de choros analisados pelo Almada, né? Ele cita vários para a gente analisar. Já analisei alguns, eu estou estudando direitinho, hein, pessoal? Bom, baseado nas ocorrências, né, observadas lá, a gente pode dizer que a maioria esmagadora dos casos adota a forma período e é ela que vai servir então como base aqui para os nossos estudos. Pois bem, como resumo da estrutura padrão de um choro, a gente tem frase 1, tema principal, antecedente, frase 2, o contraste, né? Depois a frase 3, repetição do tema principal, o consequente, e por fim a frase 4, o desfecho cadencial. Cada uma dessas frases com 4 compassos. Veja que esse é um assunto sobre o qual eu já queria ter falado há algum tempo. Frase, período, sentença, né? Eu acho muito legal de ter oportunidade de ver isso no choro, através do choro, porque o fraseado do choro
é riquíssimo, né? E outra, como eu falei e repito, esse livro do Almada é o mais técnico mesmo, mostra, faz bem jus ao nome, né? A estrutura do choro. Se você gosta desse assunto, seja instrumentista, arranjador, compositor, esse livro é imperdível. Bom, então vamos fazer um passo a passo conforme está no livro, né? E depois eu vou um pouquinho mais além para complementar. A gente vai ver nos choros do Pixinguinha essas coisas, tá? Vamos lembrar que no episódio 1 a gente viu as células rítmicas características, as principais e secundárias, e que a gente vai criar os motivos rítmicos a partir de pares de células, conforme você está vendo aí no slide. Meio uma revisãozinha rápida, vai solidificando, né? Vai pondo um tijolinho em cima de outro tijolinho, aí, um conhecimento sólido. Pois bem, a gente começa então com um enunciado principal, com a semifrase, né? Que vai ser o elemento mais importante, né? Já que ele apresenta a ideia motriz já, né? Aquele motivo principal. E tudo que vem depois tem algum tipo de relação com essa ideia, né? Seja de semelhança ou de contraste. Então, juntando dois motivos da nossa escolha, a gente faz a nossa semifrase. Veja que a frase 1 geralmente é simétrica, né? Normalmente ela é construída aí por duas semifrases, cada uma com 2 compassos, né? E elas possuem uma correspondência mútua no que diz respeito a ritmo e contorno melódico, ou seja, o bloco formado pelo compasso 1 e 2, ele tem algum parentesco, assim, vamos dizer assim, com esses do compasso 3 e 4. Sendo assim, para completar os 4 compassos, a gente pode pensar que num primeiro momento ela é uma repetição literal dessa primeira parte, né? Mas que vai ser um pouquinho trabalhada, né? Um pouquinho, né? A gente faz umas variaçõezinhas, a gente vai ver, sem desvirtuar a essência do motivo, né? E com isso a gente tem a frase 1. Bom, uma vez que a gente tem a frase 1, a gente tem a frase 3, né? A consequente, que por enquanto também é aquilo. A gente pode considerar idênticas. Veja, ambas possuem pequena variação, né, na segunda semifrase, mas depois a gente vai trabalhar também as modificações ocasionais entre elas, né? Uma está indo para o contraste, né? A outra está indo para o desfecho. Então, naturalmente, também essas variações já tendem a ser diferentes, né? Tudo isso vai ficar um pouquinho mais claro já, quando a gente der uma olhada no exemplo que eu preparei, porque tem harmonia, os contornos melódicos e tudo mais. Pois bem, aí a gente tem a frase 2, né? O contraste. Veja que o contraste também vai apresentar estrutura interna similar à da frase 1, né? Estrutura e muitas vezes o conteúdo, o motivo também é igual, né? Sendo que o contraste mais evidente acaba vindo da harmonia ou da inflexão, conforme a gente vai ver logo mais também, tá bom? Então, na medida do possível, sem descaracterizar, né, a gente deve procurar usar motivos diferentes, né, e procurar manter esse equilíbrio, né, entre variedade e coerência entre essas, porque como o próprio livro lá ele bem diz, né, é desse embate entre a ideia principal e a ideia contrastante que vem o fluxo melódico, tá? Bom, e por fim a gente tem a frase 4, que é a única que não se subdivide em duas semifrases. Ela forma uma espécie de bloco, um bloco único de 4 compassos, né? Geralmente ela apresenta uma intensificação rítmica, uma certa constância de motivo que vai enfatizar o nosso movimento de finalização, né? Veja que para as frases de desfecho a gente tem basicamente duas opções de desenhos rítmicos, né, desses mais tradicionais, né? O primeiro, que se intensifica ritmicamente, quase sempre isso aí significa mesmo o uso de grupos de semicolcheias, né? E o segundo, que apresenta essencialmente o mesmo desenho constante, né, usando quase sempre alguma célula lá do motivo principal. Bom, então esse foi o nosso passo a passo, fica aí o exemplo para quem quiser. Agora vamos avançar, vamos mergulhar no Pixinguinha, claro, nosso mestre querido, aliás, Pixinguinha e Benedito Lacerda, né? Nossa dupla de ouro do choro. Vamos ver essas coisinhas aí no proezas de Solon, proezas de Solon, como preferirem. Pianinho na tela sempre, mais uma vez, que é para ficar bem, aquela coisa, já tava com saudade aí do meu pianinho. Então, para a frase 1, a primeira coisa é o motivo, né? A ideia principal que a gente constrói pareando duas células principais, né? Lembra? No caso dessa música, a gente teria as células lá do livro C mais C, né? Que é o tara, tarara, tara. A C é tada, tá, tada, tada, juntando uma na outra, né?
Depois a gente já teria ali, acho que se não me engano é E mais E, que é essa, né? Tara, tara. E já junta na própria C, né? Tara, tarara. Enfim, vamos vendo o micro, né? Essas coisinhas, né? Bem didático. Claro, muitas vezes essas coisas vão acontecer nesse fraseado, né? Já quem já tem a linguagem. Não fica pensando assim no micro do micro. Mas essa é a estrutura do choro, a linguagem do choro, né? A série mesmo diz. Então vamos lá, esmiuçando. E é maravilhoso que a gente já vê frase, período, sentença, tudo isso. Então tá, a gente tem a frase 2. Frase 2 que é o contraste, né? Apesar de na maioria dos casos ele ser ritmicamente bem semelhante ao 1, né? Ele apresenta variações, claro, que oferecem um certo contraste, né? Agora, nesse caso aqui a gente tem bastante semelhança rítmica, mas o contorno melódico já é outro. Ele já faz, por exemplo, uma frase ascendente, né? A gente já vai ver aqui. O primeiro. Já fecha para engatar aqui de volta. Esse já faz. Tá vendo? Ele já intensifica e já faz esse contorno melódico subindo aqui, tá? Agora, numa música como essa mesmo, como um choro, a gente já tá vendo aqui, por isso que eu quis pegar, a gente já tem os contornos melódicos e os acordes, ou seja, o significado harmônico, né? Então, esses já são dois elementos decisivos quando a gente fala de fraseado, né? Para a gente sentir, compreender, organizar. Você vê, essa frase mesmo, essa frase 2, que é um contraste, né? Mas ela também tem o mesmo motivo rítmico, só que ela tem outro contorno que já dá um pouco de contraste, né? Como eu falei, ela sobe, né? Mas também o contraste vem bastante nessa parte da harmonia, dessa modulação transitória, né? A harmonia joga a gente para outro lugar, dá uma pisada lá no tom da dominante, lá do dó maior, né? E depois cai na apogeatura dominante primária, ou seja, empurrando a gente de volta para o tom da música, né? Empurrando a gente de volta para o tema principal, para o consequente, né? Então, olha só, ó, dó, né? Ele faz Fá, Sol, Dó. O outro ele faz Fá, Ré, indo para o segundo grau, que na verdade é 5 do 5. Aqui ele faz. Tá vendo? Muda todo o sentido. E aí sim, pra gente ir pro consequente, né? Mesma coisa, mesma estrutura da frase 1, muitas vezes o mesmo conteúdo, né? Mas apresenta o final modificado em relação ao 1, né? Aquilo, né? Pra dar aquela conectada melhor no arremate, né? Então, olha só, a gente tem, na frase 1, a gente tem... Você vê que aqui é igual de novo. Aí, quando vai para outro lugar, ele já dá uma mudadinha, né? Ele faz essa constante, com outro desenho melódico, quanto contorno. Também, ó, já cai aqui num dominante aberto e também na apogeatura, né? Como a gente cai lá e tudo isso vai delineando, vai empurrando esse sentido para nós, então. Tá bom? E com isso a frase 3, que é igual, mas não é igual. A síntese é essa, né? Enfim. E depois a gente tem o desfecho, né? A gente está aberto, um dominante, mas não vai, né, para ele. Então isso também dá bem essa sensação de romper para o movimento final, né? É bem legal isso. E aí vem aquele bloco que a gente já viu. Tem aqueles dois casos mais recorrentes, né? Esse primeiro que é o que acontece aqui, que é essa intensificação rítmica com um grupo de colcheia, de semicolcheias, né? Então a gente tem. Tá vendo? Tudo semicolcheia, né? Eita, choro, vamos nessa. Bom, e o segundo caso, que é aquele motivo constante lá, que geralmente usa o motivo principal, né, para terminar. Eu peguei o vou vivendo aí, tem um bom exemplo. Então ele faz naquela parte lá em Fá menor, quando vai Fá menor aquele pedaço, né? Já no meio do A. Como é que é? Aqui, que é o mesmo motivo, né? Então, esse é o motivo desse aí, principal, né? E ele usa esse motivo, aquela coisa da constante. Esse é o segundo caso, né, que a gente tem. Ele faz...
tá bom? Isso é bem tradiça também, né? Oh, maravilha esse livro. Olha só, para terminar de novo em alto astral, a gente vai fechar escutando um choro do Paulinho da Viola, que está num disco lindo, um disco que eu adoro, do Nó em Pingo d'Água, né? Um disco só com choro do Paulinho, é lindo demais. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser curtir. E é claro, como sempre, para o nosso deleite, vou botar a parte, vou botar uma transcriçãozinha simples que eu fiz para quem quiser entrar na onda do arranjo, ter aquela visão geral mais detalhada, é aquilo, né? Abrir os sentidos. Aliás, deixa eu falar umas palavrinhas para encerrar. Olha só, acho fascinante procurar ver como as coisas funcionam, entender tudo, vocês já sabem, né? Eu aproveito, coloco à parte isso tudo, afinal esse canal também é um canal de assuntos técnicos, né? Mas eu acho fundamental depois a gente esquecer tudo isso, botar num som de verdade, aumentar o volume, curtir a música mesmo, né? Os timbres, as surpresas, os solos, enfim, deixar a técnica para a hora da audição técnica, dos estudos, né? Os estudos servem para a gente ampliar a nossa compreensão geral, despertar os sentidos, vamos dizer assim, mas depois a gente mergulha, né? Eu posso relembrar as palavras do grande Edwin Gordon, lá no livro dele, aquelas histórias lá de audiação, já fiz episódio, né? Ele diz que a compreensão é a base da apreciação e, por sua vez, é a meta final do ensino de música, né? Ou seja, a gente estuda música para aumentar a nossa compreensão. E aumentando a nossa compreensão, a gente aumenta a nossa apreciação, a nossa fruição, nosso prazer com a música. E esse é o objetivo final, né, de uma relação construtiva, prazerosa com a música, pessoal. Com a música, hein? Essa coisa que a gente não sabe bem o que é, né, a música. Bom, pessoal, fiquem ligados, porque a série vai esquentando cada vez mais, né? No episódio que vem a gente vai ver outros aspectos harmônicos, as progressões. Também vou falar sobre os princípios da baixaria, que é outra característica singular do choro. E se gostou demais desse episódio, se achou útil, interessante, então lembra, talvez outras pessoas também possam achar. Dá um clique, curte, compartilha para empurrar tudo isso cada vez mais longe nesse abismo digital que é a internet. Vamos fechar em alto astral com essa maravilha de choro chamada Chuva Fina Também Molha. Mais uma vez, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.